Projeto Luz Acima. Mensagens ao coração. Da obra Luz Acima, ditada pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Capítulo 13. Como tratar médiuns. Você pergunta a mim, espírito desencarnado, qual a maneira adequada de tratar os médiuns. Alega que muitos passaram por seu clima individual sem que pudesse compreendê-los. Começam a tarefa entusiásticos e lestos abandonam a sementeira. Alguns sustentam o serviço por algum tempo. Outros, contudo, não vão além de alguns meses. Muitos se afastam discretos, recuando deliberadamente, ao passo que outros tantos resvalam monte abaixo, atraídos por fantasias tentadoras. Afirmando seu amor à doutrina que nos irmana agora, você indaga com franqueza como tratar essa gente para que o espiritismo não sofra hiatos nas demonstrações da sobrevivência. Não tenho pretensões a ensaísta de boas maneiras. Malcriado quanto tenho sido, falece-me recurso para escrever códigos de civilidade, mesmo no outro mundo. Creio, todavia, que o médium deve receber tratamento análogo ao que proporcionamos a qualquer ser humano normal. Trata-se de personalidade encarnada, com obrigações de render culto diário à refeição, ao banho e ao sono comum. Deve atender à vida em família, trabalhar e repousar, respeitar e ser respeitado. Não guardará o talento mediúnico à maneira de enxada de luxo que a ferrugem carcome sempre, mas evitará a movimentação intempestiva de suas faculdades, tanto quanto o ferreiro preserva a bigorna. Cooperará com satisfação no esclarecimento dos problemas da vida, junto aos estudiosos sinceros. Todavia, não entregará seus recursos psíquicos à curiosidade malsã dos investigadores sem consciência, detentores da leviandade incurável, a pretexto de colaborar com os cientistas do clube dançante, que vazam comentários acadêmicos entre um sorriso de mulher bela e uma dose de aguardente rotulada de uísque. Esta é uma definição sintética que me cumpre fornecer de passagem. Entretanto, já que você se refere ao amor que assegura consagrar ao espiritismo edificante, conviria sondar a própria consciência. Realmente, são inúmeros os companheiros que se precipitam da tarefa mediúnica ao resvaladouro do desencanto e do sofrimento, como andorinhas de voo alto, atiradas semi-mortas do firmamento ao bojo escuro do abismo. Vemos, no entanto, que se os pássaros algumas vezes descem ao círculo tenebroso sobre o fascínio de perigosa ilusão, na maioria dos casos caem mutilados sob golpes de caçadores inconscientes. Doloroso é dizer, contudo, quase todos os médiuns são anulados pelos próprios amigos sem maior consideração. O plano superior traça o programa de trabalho benéfico e renovador. O funcionário da instrumentalidade concorda com os seus itens e dispõe-se a executá-lo. Mas, escancarada a porta do serviço, a chusma de ociosos adensa-lhe em torno. Esqueçamos a fileira compacta dos investigadores e curiosos e transforma em cobaia o primeiro doente psíquico que lhe cai sob as unhas. As reclamações insaciáveis dos próprios irmãos de ideal são mais venenosas. Identificando-as, somos forçados a reconhecer que os espiritistas modernos têm muito que aprender acerca do equilíbrio próprio, antes que o primeiro médium com tarefa definida possa cumprir integralmente sua missão. Intermediário entre os dois planos, move-se com extrema dificuldade para entregar às criaturas terrestres a mensagem de que é portador. Seus adversários gratuitos recebem-no a pedradas de ironia, os afeiçoados principiam por erigir-lhe pedestal envolto em grossas nuvens de incenso pernicioso. O servidor inicia o ministério quase sempre às tontas, embriagado pelo aroma ardiloso do elogio desregrado. Dentro em pouco tempo não sabe como situar-se. Os adeptos e simpatizantes da causa se incumbem de convertê-lo em permanente motivo de espetáculo. Quando o exibicionismo não se prende à tentação de convencer os vizinhos, fundamenta-se em supostas razões de caridade. Intensifica-se a luta entre a esfera superior, que deseja beneficiar o caminho coletivo com a projeção de nova luz sobre a noite dos homens, e a arena terrestre, onde os homens cuidam de manter, com desespero, seus interesses imediatos na carne. O responsável direto pela ação mediúnica raramente segue a marcha regular.
Se permanece no serviço do ganha-pão digno, os companheiros se encarregam de perturbá-lo, chamando-o insistentemente para fora do reduto respeitável em que procura ganhar a vida com nobreza e honestidade. Se mostra alguma instabilidade na realização, improvisam-se tribunais acusadores ao redor dele. Mas, se revela perseverança no bem, surge com mais ímpeto o assédio de elementos arrasadores ansiosos por derrubá-lo. Se permanece no posto, é obrigado a respirar solidão quase absoluta, uma vez que as exigências do serviço se multiplicam por parte dos companheiros de fé, enquanto seus domésticos e afins, em regra geral, dele se afastam cautelosamente por não haverem nascido com a vocação da renúncia. Passa a viver compulsoriamente as existências alheias, inibido de caminhar na própria rota. É compelido a ingerir com o almoço fluidos de desesperação e inquietude de pessoas revoltadas e intemperantes que o buscam, ostentando o título de sofredores. Debalde namora o banheiro com saudade de água salutar na pele suarenta, porque os legítimos e falsos necessitados da própria confraria lhe absorvem as horas, reclamando atenção individual. Trabalha no setor cotidiano de ação sob preocupações e expectativas infindáveis da guerra nervosa. E quando consegue a estação de pouso noturno, alcança o leito de corpo esfaldado e a resistência em frangalhos. Se o vanguardeiro não retrocede, fustigado pelos demônios da imprudência e da insensatez, se não se faz presa de entidades maliciosas que o conduzem ao palco da triste figura, sabe-lhe o destino da válvula gasta prematuramente. Liga-se o aparelho radiofônico, entretanto a mensagem chega rouquenha ou não pode anunciar-se. A máquina delicada estala e chia inutilmente. A eletricidade e a revelação sonora continuam existindo, mas o aparelho complicou-se não pela lei do uso, e sim pelos golpes do abuso. Compreende acaso o que estou comentando? A força espiritual e a contribuição renovadora dos missionários da sabedoria vibrarão junto de vocês. Todavia, como se exprimir inconvenientemente se os interessados perseguem os aparelhos registradores e os inutilizam, por meio da exaustão e do vampirismo, portadores da enfermidade e da morte? Como somos forçados a reconhecer, meu caro, é tão difícil encontrar médiuns aptos a lidarem com os espiritistas do primeiro século da codificação kardeciana, como é raro encontrar espiritistas que saibam lidar com eles.